Quando você acorda de manhã, qual é a primeira coisa que você faz? Você escova os dentes ou você escova os seus peitos? Ai, que delícia! Estranho, né? Outra coisa, você tá lá no escritório e de repente você quer uma folha e você vai pedir isso em inglês. Você pede uma folha ou você pede merda? Ah, que coisa, né? E pior ainda, imagine só você tentando se expressar e de repente você vai falar que beijou a bunda de alguém. Aquele famoso beijo grego, né? Tem vergonha na cara não, isso é essa vergonhice, isso é essa... Eu sei que esse comecinho de vídeo foi absurdo, mas isso aqui é um probleminha de pronúncia, tá? Que pode acontecer e acontece, tá? Eu falo porque eu sou professor, eu tenho muitos alunos e eu sei como que vendo pela experiência deles, né? Isso acontece muito. E aqui decidi fazer esse vídeo pra alertar vocês dessas palavrinhas que a gente vai falar hoje. Eu falo bastante para os meus alunos que quando se trata de sotaque, né, porque é normal quando você começa a aprender inglês, você fala, qual é o sotaque que eu devo falar? Americano, britânico, australiano, porque existem muitos sotaques, né? Só que o sotaque não é importante, né? O que é importante é a pronúncia, se você está pronunciando corretamente, porque é dessa forma que as pessoas vão entender. Então, se você tiver um pouquinho de sotaque da sua língua, né, então aqui como nós falantes nativos de português, o sotaque fica um pouquinho. É uma das últimas coisas que saem realmente, certo? Mas então a gente precisa prestar muita atenção na pronúncia e começando com essa palavrinha aqui, ó, que eu tenho certeza que é uma coisa que você gosta de fazer bastante, que é ir à praia, né? Então, como que eu pronuncio, teacher? Como que eu falo praia em inglês? Eu acho que a maioria de vocês já até conhece essa palavra e a gente fala assim, ó, beach, beach, ok? Só que o que acontece muito é os alunos pronunciarem essa palavra bitch, alright? Mais uma vez, ó, bitch. Então, essa palavrinha bitch é uma palavra tão feia, tão feia. Na verdade, usa-se para um xingamento, né, em inglês, mas o termo técnico dessa palavra é o feminino de cachorro, cadela. Mas da mesma forma que aqui no português algumas pessoas, de uma maneira horrível, né, usam essa palavra aí de um modo bem pejorativo aí pra se referir a outras pessoas, né? É, na verdade, parecido com alguns palavrões que a gente tem na língua portuguesa que é tão comum, né, no nosso dia a dia que às vezes a gente usa até para elogiar alguém com aquele palavrão. E agora, como eu falei lá no início do vídeo, você acorda de manhã, né? Eu tenho certeza que quando você acorda de manhã, você escova seus dentes e não seus peitos, né? E isso é uma coisa muito fácil também de confundir na pronúncia do inglês. Por quê? Porque olha só, teeth, 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 teeth. Então, uma das primeiras aulas, né, que a gente faz, que a gente alerta os alunos na questão de pronúncia quando eu tenho um TH na palavra, a gente vai pronunciar assim, ó. E aí eu vou dar dois exemplos aqui para vocês de como isso pode confundir. Começando então com teeth, que seria então o plural de dente, né, então dentes, e o teeth, que é uma maneira um pouco mais grosseira aí de falar dessa área aqui, tá? Então, o mamilo, o peito, né, em geral. E aí, já aproveitando o gancho, partindo aí pro terceiro exemplo, a gente tem a palavra tree e a palavrinha three, que é árvore e número 3. Olha só como é muito próximo. Então, a importância dessa língua no céu da boca, vamos fazer mais uma vez comigo aqui, ó. Three, three. Então, árvore, tree. Número 3, 1, 2, 3. Deus me defenderá. Quando você precisa de uma folha, né, tipo uma folha sulfite, por exemplo, e também é uma palavra que é usada para planilhas, né, de Excel. Então, quando você tem aquela planilha, você chama isso de sheet, né, assim como uma folha sulfite também. Sheet, mais uma vez. Então, o que acontece também com os alunos é pronunciar essa palavra shit. Alright? Então é muito diferente, tá? O sheet, então, sendo folha, e o shit aí sendo uma forma aí mais grosseira de falar merda, por exemplo, né? É até um termo bem comum aí para quando você não tá bravo com alguma coisa, né? Levantou de manhã, já tá com aquele mau humor de segunda-feira e bate com o dedinho no seu guarda-roupa. É a primeira coisa, né? Se você está falando inglês oh shit! Oh shit! A ghost! Ok? Que é então, nossa, que merda,
E aqui mais dois exemplos que os alunos confundem bastante, então pode dar confusão também, mas não como as outras, tá? São as palavras então hair, her e here, né? O hair sendo cabelo, o her sendo um pronome, pode ser tanto um pronome possessivo ou um pronome de objeto também, e o here sendo a palavra aqui. Né? Então olha só, como a pronúncia não é tão parecida, mas acaba de alguma forma criando aí uma dúvida gigantesca na cabeça dos alunos. Então, hair, cabelo, her, dela, e here, aqui. E aí pra gente terminar então com um erro comum de pronúncia, só que cria assim uma situação tão complicada, que é essa expressão aqui, ó, such as. Such as. Vou começar falando dessa última palavrinha aqui, o A e o S, que a gente pronuncia como se tivesse um sonzinho de Z no final. As, ok? Então, não é S, é as. Então, o que é as, teacher? Se escreve assim, ó, A-S-S, e significa bunda, né? Olha só, fica bem parecido, né? As. E o such? O such, né, ele junto com esse such as, a nossa expressão como se fosse tais como. Sabe quando eu tô falando de coisas, então, tananana, tais como isso, né? Então, é dessa forma que eu uso essa expressão, então, such as. Só que os alunos confundem e acabam falando suck as. Olha só que bizarro que fica, suck as. E isso eu fico até com um pouco de vergonha de explicar, mas eu vou falar palavra por palavra e aí você traduz na sua cabeça aí do jeito que você achar melhor. O suck é como se fosse o verbo chupar, tá? E o as é bunda. Então coloca essas duas palavrinhas juntas aí e imagine só a confusão que daria se você pronunciasse então essa palavra dessa forma, né, conversando com um americano, por exemplo. O quê? Não acredito. Bom, guys, por enquanto é só. Eu tenho certeza que eu vou voltar com parte 2, parte 3, parte 4 desse vídeo, porque tem muita palavra pra gente conversar. Então, um conselho que eu dou aqui pra você é marca essas palavras no caderno, pega aqui os conselhos do Teacher Dan e tente exercitar essas palavras de alguma forma. Se você tem um parceiro de conversação, se você faz aulas de inglês, então tenta exercitar de alguma forma e fale sem medo, porque é bem melhor você errar com o seu professor do que errar em uma reunião de trabalho ou, né, imagina só, tá dando uma palestra ou tá numa escola em um outro país, né? Então acaba criando aí uma situação muito pior do que seria errando com o seu professor. Então espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, espero que você tenha dado um pouquinho de risada com os exemplos e eu vejo você no próximo vídeo, hein? Bye bye!